Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama de Geografia. Olha só, neste vídeo a gente vai conversar, vai fazer uma revisão sobre o tema Ecologia das Metrópoles. Combinado? Olha só, primeiro a gente tem que lembrar o que é uma metrópole. Então, geralmente, metrópole é o nome dado para uma grande cidade. Cidades aí com grandes aglomerações, a gente está falando em coisa de 1 milhão de habitantes, quem sabe até mais. Hoje em dia a gente escuta falar nas chamadas megacidades, que são cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes. Por que eu estou falando isso? Só para a gente entender que o processo de urbanização, gente, ele não foi igual para todos os países. Então nós temos, por exemplo, a urbanização dos países desenvolvidos e o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos, que hoje a gente chama ali uma parte de países em desenvolvimento. O que eu quero que a gente entenda é que mesmo nos países que hoje são considerados desenvolvidos, algumas cidades chegaram a apresentar vários problemas sociais, ambientais. Só que nos países subdesenvolvidos, essas grandes aglomerações urbanas, devido a um processo de urbanização muitas vezes rápido demais, acelerado e sem planejamento urbano, conduziu a graves problemas sociais e, sobretudo, problemas ambientais, que é o tema da nossa aula, é o tema do nosso vídeo. E esses problemas ambientais, a gente tem que lembrar, que são ligados aos chamados problemas urbanos, que se devem exatamente a essas grandes aglomerações rápidas demais e sem planejamento, sem um plano diretor adequado, ou seja, as cidades foram crescendo, crescendo, crescendo e nada de dar uma infraestrutura adequada, nada de pensar na questão do saneamento básico, nada de pensar na questão, por exemplo, de uma mobilidade urbana eficiente e os problemas foram se aglomerando, se concentrando. E quais são esses problemas? O primeiro deles é a questão da alteração do chamado ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico? A gente lembra, nós temos, por exemplo, o oceano, temos ali um lago, uma lagoa, temos um rio, o lençol freático. Essa água ela vai evaporando, vai sendo conduzida a determinadas camadas da atmosfera, sobretudo na troposfera, né? Vai sendo condensada ali, diminuindo a temperatura, formando as nuvens, essa umidade vai se condensando e depois precipitando. Parte dessa água pode formar novamente os rios, reabastecer ali os oceanos, o lençol freático, uma parte também pode ser novamente evaporada, então é um ciclo, até aí tranquilo. O problema é que nos ambientes urbanos, muitas vezes esse ciclo, ele sofre uma alteração e quase sempre essa alteração ela vai ser negativa para esse ciclo hidrológico. Quer ver um exemplo bem simples? A questão da impermeabilização dos solos. Então, quando você tinha ali a natureza, o solo era bastante permeável, com vegetação, a água pluvial, ou seja, das chuvas, conseguia penetrar, fazer uma recarga no aquífero, no lençol freático, na água subterrânea. Nas cidades, não. Uma vez que você passa uma camada de asfalto, esse asfalto ele é relativamente impermeável. Então, a água tem uma dificuldade de infiltrar. Consequentemente, aquela recarga do lençol freático vai diminuindo ou, com o tempo, até pode chegar a desaparecer. Outro problema é que, como você diminui essa infiltração, até porque você muitas vezes retira a vegetação original e passa esse asfalto impermeável, você aumenta o escoamento superficial. Aumentando esse escoamento superficial, você pode ter mais riscos de enchentes, que levam a graves problemas aí, desde propagação de doenças, como a leptospirose, cólera, entre outras, ainda mais se uma cidade não tiver um saneamento básico adequado. Aí junta tudo, essa questão de não ter uma drenagem eficiente, essa questão de ter uma alteração do ciclo hidrológico, a questão de não ter um esgoto adequado, não ter uma coleta, então você tem propagação de doenças, você pode ter mortes, prejuízos econômicos e, consequentemente, também um maior agravamento, uma poluição desses corpos, desses recursos hídricos, por conta de que você não tem um saneamento básico adequado. É igual a questão do lixo também, se você não dá uma deposição adequada para o lixo, esse lixo vai acarretar uma série de problemas, desde doenças também, como pode contaminar os corpos hídricos, como os rios daquela cidade. Então pensa um pouquinho nisso. Vamos falar um pouco também do risco de erosão. Então é comum a gente ver em algumas cidades do Brasil, alguns deslizamentos ali de terras, em algumas áreas urbanas, sobretudo se a população retira a vegetação, sobretudo se ela ocupa chamadas áreas de risco com grande declividade, com um solo que muitas vezes pode ser mais propício ali ao encharcamento, como a gente fala, aí vira uma espécie de uma lama e o material acaba deslizando. Mais uma vez, isso gera problemas ambientais e traz perdas de vidas também. Então, prejuízo econômico e ambiental. A gente pode pensar também nas chamadas ilhas de calor. O que são as ilhas de calor? Determinadas áreas de algumas cidades vão ficando mais quentes com o passar do tempo.
A gente pode apontar 3, 4 motivos para isso. O primeiro deles, a forte verticalização, construção de prédios e edifícios cada vez mais elevados, tá? A camada impermeável ali, asfáltica, o uso de cores escuras também nas cidades, que acaba absorvendo muita radiação solar e liberando muito calor. Poucas áreas verdes ou escassez de áreas verdes. Pode pensar também um pouco na questão da poluição. Então, na verdade, eu citei aqui 5 fatores que causam essas chamadas ilhas de calor. O que a gente pode fazer um pouco para amenizar? Olha, quem sabe utilizar cores mais claras, né? Eu já vi prefeituras, por exemplo, até em outros países, que estão aderindo a uma ideia de passar uma tinta mais clara sobre o asfalto, porque aí cores mais claras absorvem menos essa questão do calor, liberam menos calor para a atmosfera. Tem gente também fazendo uso de telhado verde. O telhado verde pode ajudar a captar as águas das chuvas e você guardar em determinados reservatórios, como cisternas, por exemplo. Isso pode amenizar o risco de enchentes. E, além disso, um telhado verde, que é o plantio de vegetação, sobretudo rasteira, no telhado de algumas casas, fábricas, pode tornar a cidade ainda mais agradável, diminuir a sensação de calor, ou seja, combate também a formação dessas ilhas de calor. A gente pode pensar também na questão de diminuição da poluição. E como é que você diminui a poluição em uma cidade? Bom, muitas vezes a poluição é devido à circulação de muitos automóveis, principalmente em cidades grandes, com um trânsito muito congestionado, como São Paulo, por exemplo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, grandes metrópoles do nosso país. Então a gente pode pensar no uso de um transporte coletivo mais eficiente, uma mobilidade urbana melhor. A gente pode pensar no uso de ciclovias, ciclofaixas. Então a utilização de bicicletas, além de ser excelente para a saúde humana, pode gerar até redução de gastos ali com o sistema de saúde público, você pode ter também uma redução do número de veículos nas ruas. Diminuindo o número de veículos, você tende a diminuir um pouco essa poluição. Ameniza também os efeitos das chamadas ilhas de calor. A gente vai pensar agora, por último, na chamada inversão térmica, que é um fenômeno natural. O que é a inversão térmica? Bom, primeiro a gente tem que pensar numa situação normal. Qual é a situação normal? Você tem o ar quente sobre a cidade e depois você tem uma camada de ar frio. Nessa situação normal, quando você tem um poluente sendo gerado, por exemplo, por um escapamento de um veículo, como esse ar na cidade está quente, esse ar ele tem baixa pressão, ele é um ar mais leve, então ele tende a subir. Quando ele sobe, ele leva esse poluente lá para cima, para as camadas mais altas da atmosfera. Então isso acaba não sendo um problema tão grave para o ser humano ali, para a pessoa que mora naquela cidade. O problema é quando a gente tem uma inversão térmica. O que é a inversão térmica? Você tem uma camada de ar frio sobre a cidade. Aí depois é que tem uma camada de ar quente e depois outra de um ar mais frio ainda. Como agora eu estou tendo a inversão, então está o ar frio embaixo e o ar quente em cima, esse ar frio, gente, ele é pesado, ele é mais denso. Então a pressão é maior. Esse ar frio ele acaba não conseguindo subir. Então ele fica sobre a cidade, praticamente parado, criando um tampão, como a gente fala. E essa ideia dessa tampa, desse tampão que a gente fala, vai aprisionando os gases ali poluentes próximos à superfície da cidade. Então você pode ter um agravamento de problemas respiratórios. E se a gente pensar que uma parte dessa inversão pode acontecer durante o período do inverno, como por exemplo uma cidade, uma metrópole, como São Paulo, então no inverno as pessoas já tendem a ter problemas respiratórios mais graves. Isso pode ficar pior ainda com essa retenção por essa camada de ar frio, retendo esses gases, alguns inclusive tóxicos, como o próprio ozônio. Então já ouviu falar na expressão smog fotoquímico? É aquela cena que a gente vê em São Paulo, muitas vezes na TV, quem não é de lá ou quem não mora lá, tá? E que a gente pode perceber que fica uma camada assim no horizonte de um ar cinza marrom. Ou seja, você tem poluentes próximos ali à superfície. Alguns deles, volto a repetir, como o ozônio, que é um gás tóxico para o ser humano. Professor, mas o ozônio, ele acaba nos protegendo da radiação ultravioleta, da camada de ozônio lá na estratosfera? Sim, lá na estratosfera. Uma camada que o homem não vive. A gente vive aqui na troposfera, nos primeiros 10 a 12 quilômetros
da atmosfera. Então aqui a presença de ozônio praticamente é mínima. O ozônio está concentrado lá na estratosfera. Lá ele é ótimo, nos protegendo do excesso de radiação ultravioleta. Mas próximo à superfície terrestre, com o chamado smog fotoquímico, aí não, porque ele é considerado um gás tóxico para a gente. Então lembrando, a inversão térmica é um fenômeno natural, está vendo? Professor, mas você acabou de falar que o problema... Não, o problema é a poluição. Então a inversão térmica, que é um fenômeno natural, ela agrava um problema humano que é a poluição. Então não esqueça dessa dica, inversão térmica é natural, iria acontecer com ou sem a presença do homem, da humanidade. Agora, quando você tem uma inversão térmica, que é esse ar frio sobre a cidade, depois que vem o ar quente, numa cidade extremamente poluída, essa camada de ar frio retém essa poluição e aí agrava o problema, então, da poluição. Tranquilo? Combinado? Essa dica aí, chave de ouro, né, para fechar o vídeo. Pois, moçada, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até a próxima.